Meia hora depois de seu avanço, os resultados do registro do corpo temperado eram evidentes. Embora seu próprio conhecimento tivesse contribuído, se não fosse esta técnica, ele acreditava que seriam necessários mais 3 ou 4 meses antes de avançar de novo. Desse jeito, ele respirou profundamente e exalou as impurezas de seu corpo. De dentro de sua boca, veio uma fumaça preta como carvão. Imunda, caindo ao chão. Depois de expectorar a fumaça, seus 6 sentidos todos se tornaram mais agudos e afiados. O que houve com suas impurezas corporais? Igai pensou na mesma hora. Com a prática do cultivo você reduziria e drenaria as impurezas do corpo cada vez. Igai tinha experimentado isso anteriormente, mas nunca nesse nível. Inúmeras ideias e alegrias permearam a mente de Igai. Embora ele tivesse entrado no 4º estágio com sucesso, ele não teve nenhum progresso realmente na técnica de punho do registro do corpo temperado. Sua prática diária podia apenas produzir 1% do resultado total, dentre 101 socos. Homens apressados não comem tofu quente, e com um coração apressado você não será capaz de sentir um bumbum quente. Depois de pensar por um tempo, Igai planejou um pouco de seu futuro. Mesmo que não fosse por completo, ele não podia mais viver como ele tem vivido, dando um passo de cada vez. Porque depois de um tempo, não dá para evitar não se sentir impaciente. Depois de comer alguma coisa ele continuou a varrer a área. Embora ele fosse um varredor, isso não significava que ele precisava varrer a escola toda. Ele só era responsável por 1/10 da escola. Mesmo que fosse um incômodo, levaria apenas mais ou menos 1 hora. Dentre as árvores, Xianning-Tian começou a monitorar os discípulos e acidentalmente viu Igai varrendo. Não ter nenhuma emoção seria estranho. Hoje, havia algo diferente nele, mas ela não tinha certeza. Por meia hora, ele não saiu daquele lugar, varrendo até que ficasse brilhante e impecável. Era tão liso que se um mosquito pousasse, ele torceria o tornozelo. Esse sujeito, Xianning-Tian não sabia o que fazer com ele. Naquele momento, Igai estava pensando sobre outras coisas. Ontem ele obteve uma grande oportunidade, então ele naturalmente estava considerando seu futuro. Mas opções plausíveis não foram encontradas. Ele podia apenas continuar praticando ao nascer do sol todo dia, por enquanto. Enquanto ele estava ponderando, passos rápidos se aproximavam depressa por trás. Ele rapidamente tentou desviar, mas não percebeu que a outra pessoa estava se preparando para evitá-lo também. Então eles esbarraram um no outro. Embora ele não tivesse sofrido nenhum ferimento grave, quando ele trombou naquela pessoa, ele sentiu como se tivesse trombado com uma parede de aço. Com uma exclamação, ele caiu no chão e a parte que ele trombou ficou adormecida. Igai se recuperou apressadamente e perguntou com um tom de desculpa, este companheiro discípulo, você está bem? O jovem ficou irritado, mas quando ele olhou para cima e viu que era Igai, sua raiva explosiva se dissipou. Ficar nervoso por causa de tal pessoa não fazia sentido e também era sua própria culpa. Respondendo imediatamente enquanto balançava suas mãos, está tudo bem, está tudo bem. Enquanto dizia isso e se levantava, ele correu para longe energicamente. Igai perguntou, companheiro discípulo, para onde você vai com tanta pressa? O jovem fracamente gritou, o salão da contribuição, onde mais? Ao ouvir suas palavras, Igai percebeu que hoje já era o 8º dia do mês. Era o dia que o portão principal distribuía os pontos de contribuição do último mês. Então todo mês nesse dia, o salão da contribuição estaria lotado de discípulos se reunindo para coletar seus pontos. Com esses pontos eles poderiam trocar por várias pílulas de cultivo, tesouros e artes marciais para aprimorar suas forças. Então esse dia deixava todos os discípulos excitados. Alguns estavam excitados, enquanto outros desapontados. Igai era o segundo caso. Assustado, ele não podia evitar franzir sua testa. Cada mês, a quantidade de pontos que ele recebia era muito escassa. Varredores podiam ganhar 10 pontos, mas no último mês ele foi desafiado 6 vezes,
cada vez ele perdeu. Com as reduções depois de cada derrota, ele ficou com 4 pontos restantes. Isso realmente fazia as pessoas chorarem. Felizmente ele era apenas um discípulo em julgamento. Seu status era o mais baixo, então se ele perdesse, ele perderia apenas 1 ponto. Discípulos normais perdem 2. Pensando nisso, Ikai ficou agradecido. Mas mesmo um pequeno mosquito tem carne. E com sua poupança, ele um dia ganharia o suficiente para trocá-la por algo que valia a pena. Houve atraso suficiente hoje, ele pensava enquanto continuava a varrer. Quando ele finalmente terminou o serviço, era meio-dia. Hora de ir até o salão coletar seus pontos. Depois da agitação de manhã, o salão agora estava deserto e quieto. Ainda bem que ele não veio de manhã, senão a espera teria sido problemática. Dando um rodopio até o salão, podia ser visto claramente um velho cochilando. Esse velho era o tesoureiro da seita. Ele tinha por volta de 50 anos com finos cabelos brancos e um rosto gentil. Olhando para ele, ele parecia inofensivo para animais e humanos, mas Yankai sabia que ele era uma raposa astuta. Houve uma vez um discípulo de elite que ousou agir arrogantemente aqui e foi jogado para fora do salão por 30 metros. Sua vida foi quase tirada. Yankai estava presente, então ele sabia disso e também sabia que esse velho tinha uma força imensurável. Chegando até a visão do velho, Yankai podia ver claramente o velho roncando. Essa coisa velha! Não sei com qual discípula do pavilhão celestial ele está sonhando de novo. Segurando uma vassoura, ele gentilmente cutucou o velho enquanto chamava suavemente, Tesoureiro Men. O sobrenome do velho era Men, seu primeiro nome Yankai não sabia, então ele não podia chamá-lo assim. Depois de cutucar algumas vezes, o velho finalmente acordou. Ele ainda com sono abriu seus olhos e viu que era Yankai. Enrugando seu rosto como se tivesse visto merda. Por que essa cara? Yankai perguntou indignado. Revirando seus olhos ele respondeu, por que você não veio de manhã? Confiantemente ele respondeu, tinha muita gente de manhã, e agora é mais calmo. Interrompendo o descanso deste velho. Você sabe o que significa respeitar os mais velhos? Inclinando-se, Yankai sussurrou, com qual jovem senhorita você sonhou? Subitamente, cheio de energia, o tesoureiro Men respondeu Yankai com os olhos cheios de desprezo e proclamou bem alto, suas palavras agora mesmo, sujam a reputação deste velho. Totalmente revoltante. Corpo bonito. Lindo. O tesoureiro Men deixou escapar. Pernas flexíveis, pele branca e uma linda, fina cintura. Isso. Imediatamente ele concordou com a cabeça, pensando em Yankai como um amigo. Yankai deu um sorriso desdenhoso. O tesoureiro Men gaguejou e ficou tão vermelho quanto a bunda de um macaco. Cheio de vergonha, ele só queria enfiar a cabeça em um buraco e rastejar para dentro para se esconder.